Olá, não há programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o engenheiro agrônomo Gilmar Tadeu Ribeiro Alves. Gilmar é subprefeito da administração da Sé, nasceu em Adamantina, tem uma atuação nas prefeituras da região metropolitana, trabalhou na prefeitura de Osasco, foi secretário municipal da Copa do Mundo, ou seja, quando o Brasil estava se organizando para a realização da Copa, e São Paulo, que foi uma das sedes da Copa, Gilmar foi um dos responsáveis por articular essa programação, por ver como é que estavam os eventos que iam ser realizados, né? Quer dizer, teve uma grande atuação nessa área. Como subprefeito da Sé, ele administra uma região com 8 bairros. Nesses 8 bairros moram aproximadamente 450 mil pessoas, mas na verdade transitam 3 milhões diariamente, principalmente no coração de São Paulo. Na cidade de São Paulo trabalham mais aproximadamente, quer dizer, transitam 3 milhões de pessoas. É uma cidade, na verdade é uma cidade, né? 3 milhões de pessoas é uma cidade. Aliás, não é uma cidade, 3 milhões de pessoas é a população do Uruguai. A população do Uruguai passa por aqui. Nós vamos falar de várias questões, né, da situação, dessa nova fase que está passando o centro de São Paulo. Vamos falar de uma campanha que vem sendo desenvolvida pela subprefeitura no combate à dengue, à zika, né, esse mosquito aí que está trazendo sérios problemas para a população. E vamos falar também da nova realidade que é o centro de São Paulo. Gilmar, eu agradeço a sua atenção, eu agradeço a sua vinda aqui ao programa, e eu queria primeiro saber de você o seguinte, Gilmar, o que é administrar uma região com 3 milhões e 500 mil pessoas que circulam diariamente? Mauro Ramos e telespectadores aqui da TV dos Comerciários. Administrar aqui a subprefeitura da Sé é um desafio permanente, né? Você aprende todo dia e todo dia tem novos desafios. Então é de uma grande complexidade, são 8 distritos, né, grandes, e essa centralidade da cidade de São Paulo. Então você tem muitos eventos, muitas atividades, além dessa população flutuante todos os dias de 3 milhões e meio de pessoas. Todos os atos públicos são realizados, manifestações, todos aqui no centro. As grandes mobilizações, né, passeatas, grandes eventos. Então, nós lidamos com isso no cotidiano. Não são coisas eventuais, quer dizer, acontecem todos os dias, manifestações, essa população que transita para a área central todos os dias. Então é sempre de grande complexidade e de grande desafio. É um aprendizado permanente e acho que é bastante interessante para todos nós. E enfrentar esses desafios, né? A gente aprende na diversidade, né? A população dessa região, desses bairros, é uma população heterogênea, né? Porque a gente tem, por exemplo, a Liberdade tem uma população, uma comunidade, né? Aí nós temos aqui, por exemplo, a Bela Vista, que tem outra comunidade, República, Cambucim, e assim, né, os bairros não são... também tem lá, né, o Bom Retiro também é outra comunidade, né? Como é tratar com essas pessoas que têm hábitos e costumes diferentes? Eu não estou falando dos 3 milhões e meio, mas daqueles que são nativos fixos. Como é que você consegue administrar essas pessoas, costumes e princípios diferentes? Primeiro, eu acho assim, o importante é o diálogo permanente. E isso que tem nos norteado, quer dizer, permanentemente, porta aberta, recebendo a todos, as instituições, aos grupos organizados, às entidades organizadas em cada uma desses territórios. De fato, a Sé, ela tem uma heterogeneidade na população, né, de pensamento, de inserção na economia, né? Então você tem tanto a Avenida Paulista com a sua inserção na economia, como você tem o Glicério também com a sua inserção, com os seus problemas e os seus desafios. Mas eu acho que isso, independente do perfil da população desses vários distritos, o importante é você ter um diálogo permanente, estar conversando e construindo soluções
sempre no diálogo, interagindo. Então a interação, o diálogo, eu acho que é uma atitude muito importante para que a gente possa ter soluções melhores. Um dos princípios desse diálogo, né, agora, por exemplo, a Sé tem uma responsabilidade muito grande, né, que é essa campanha, né, contra a dengue, contra a zika, esse mosquito. Aqui a região a gente sabe que tem alguns cortiços, que tem uma população resistente, se entendeu, a receber, se entendeu, o agente sanitário, né? E essa campanha que a Sé encampou, que a Sé vem desenvolvendo, como é que você está vendo essa campanha? Eu acho que essa campanha está sendo bastante vitoriosa. Nós realizamos aí recentemente aqui uma ação aqui na Bela Vista, envolvendo a sociedade, várias instituições, entidades da sociedade, o sindicato dos comerciários, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, a Subprefeitura da Sé, e fizemos primeiro a mobilização da comunidade, que eu acho que sem mobilização é difícil combater o mosquito da dengue e suas doenças, não é? Então houve esse tipo de mobilização e fruto dessa mobilização acabou ocorrendo uma conscientização melhor da população, além da ação concreta que é de procurar os criadouros que nós fizemos. Então acho que esse tipo de atitude, de ação, acho que ajuda a sociedade e a cidade se proteger dessas doenças. Eu acho que foi muito importante e isso eu tenho certeza que vai se refletir em outras comunidades, em outros distritos. Outros distritos vão querer também adotar a mesma postura, o mesmo procedimento. Foi adotado aqui, né? Agora, Gilmar, me diz uma coisa, nesse procedimento que vocês adotaram, vocês encontraram resistência da população ou a população foi receptiva à ação da subprefeitura nessa campanha, entendeu, de orientação de como se combater o mosquito da dengue? Eu acho que a grande maioria eu acho que foi bastante receptiva. Mas é claro que você encontra resistência. Nós até tivemos um episódio, nós estamos falando aqui, de uma senhora que impediu com um facão do agente de saúde de entrar na sua residência. Então, existe mesmo, às vezes tem imóvel abandonado, que tem toda uma burocracia para você poder entrar nesse imóvel. Então, esses locais de resistência acabam prejudicando o trabalho como um todo. Mas nós acharemos os caminhos, né, para superar esses obstáculos, para realizar um combate mais efetivo. Essa sua ação da subprefeitura da Sé, junto, né, com a entidade da sociedade civil, inclusive com o sindicato que participou também, o sindicato comerciário dessa ação, ela é uma ação preventiva, né, orientando no sentido de que as pessoas tomem determinados cuidados. Agora, você tem relatos, números de alguma doença, de alguma pessoa contaminada, de número de contaminados, de como é que está essa região? Existem esses números? A Sé tem disponibilizado esse número? Existem esses números, eu não tenho aqui agora esses números, mas essa região onde nós realizamos a atividade, a ação na Bela Vista, tem sim alguns focos de dengue, do mosquito, de criadouros. Por isso que eu acho que também a ação foi importante, porque ela estabeleceu um foco, uma região que tem um potencial para a criação do mosquito e para a disseminação do mosquito. Então, acho que a atuação, ao escolher a região, o quadrilátero, foi baseado na necessidade de fazer o combate nesse Esse potencial que você fala, potencial, se entendeu? O potencial aqui é um potencial negativo, né? É um potencial negativo porque é um potencial de onde vai poder ter alguma epidemia. Onde é que é? São nas casas, borracharia, depósito de lixo, depósito Onde é que você detectou que esse potencial nessa região? Acho que o principal problema são nas residências mesmo, né? Porque as residências
onde não se espera e é onde ocorre, né? E também em imóveis abandonados. Um relato que os agentes fizeram é que todo mundo procurou em todo lugar, em vaso, no quintal, algum foco. Aí quando puxou embaixo da geladeira, tem aquela gaveta que acumula água, o foco estava dentro da residência, não estava no quintal. Então, quando a doença ela é uma ameaça muito forte, ela tem está num estágio bastante adiantado, tem que se procurar tudo, né? Às vezes um lugar que até você não tem acesso, às vezes em cima da laje de uma casa que tenha um certo desnível, já é o suficiente para estabelecer ali um criadouro do mosquito. Esse detalhe que você citou aqui é muito importante, porque a senhora, que é dona de casa, que às vezes a senhora tem todo cuidado, né, com a sua planta, com o seu quintal, mas o Gilmar está nos dizendo aqui o seguinte, que onde a gente menos espera pode ser um foco dos mosquitos. Por exemplo, na sua geladeira, né, onde fica ali aquela água que desce, que descongela, que fica ali embaixo da geladeira, então é preciso tomar muito cuidado. Quer dizer, onde não se imagina que possa ter um foco, mas eu tenho cuidado da minha casa em todo, olha aqui, eu cuido da minha plantinha, cuido dos vasos, tudo, mas nunca imaginou que na sua geladeira pudesse ser um foco de dengue. É preciso tomar muito cuidado, viu? Gilmar, nós vamos fazer um rápido intervalo, né? Eu acho que a gente tem muita coisa que falar sobre o Distrito da Sé, e esse rápido intervalo nós vamos voltar para abordar as questões também aqui, ó, construções que estão acontecendo muito na Sé, ambulantes que tem muito aqui também ainda na Sé, e tem também um problema ali pertinho ali do Mercado Central, que é tal da Feira da Madrugada. A gente vai abordar todas essas questões aqui e voltamos rapidamente. Até já. Essa ação que nós realizamos foi muito importante. Nós conseguimos envolver a comunidade local, o pessoal da saúde aqui da região, o pessoal da assistência social, instituições que atuam aqui junto à comunidade, a UGT, não é? Que é uma central sindical que coordena vários sindicatos, a Subprefeitura da Sé, num trabalho de conscientização da população para que tomem providências no sentido de evitar a dengue nas suas residências. Então nós entramos em algumas residências com a licença dos seus moradores, colocamos tela nas caixas d'água, protegendo contra a proliferação do mosquito da dengue. Então acho que foi muito importante. A gente sabe que o combate à dengue e à chikungunya depende da atitude, da ação das pessoas. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Nosso entrevistado é o administrador regional da Sé, Gilmar Tadeu Ribeiro Alves. Gilmar é engenheiro agrônomo. A nossa região, a região da Sé, a região ali do Cambucim, são regiões que têm muitos parques, têm muitos jardins, alguns bem cuidados, outros ainda precisando de uma atenção melhor do poder público. Então, Gilmar, você como engenheiro agrônomo, o que é que você vem fazendo nessa região? Apesar, é claro, você está há pouco tempo aqui, mas deve ter um projeto, planos, entendeu? Para fazer uma melhor ocupação nessa região, para fazer com que a população se sinta bem nesses locais. O que é que você está fazendo e quais são os seus projetos para essa região? Primeiro nós temos essa diretiva, né, de ocupar mais e melhor os espaços públicos. Nessa área central nós temos espaços antigos, belos e às vezes não muito descobertos pela população. Então nós temos locais muito bonitos, né, de se ver, de frequentar, mas às vezes as pessoas não percebem
às vezes é um prédio histórico, um espaço especial. Então a gente tem feito um trabalho para realizar atividades para que as pessoas possam ocupar esse espaço público. Às vezes o que a gente entende é o seguinte: os espaços serão melhor conservados na medida em que nós tivermos apropriação por parte da população daqueles espaços, realizando atividades, eventos, não é, nesses espaços. Então, isso nós temos lá na Subprefeitura da Sé um departamento de eventos, onde nós recebemos no ano passado 1.300 pedidos de eventos. Não são só eventos que nós promovemos, mas que a iniciativa da sociedade. Como o de vocês, por exemplo, recentemente promoveram um evento interessante na Paulista, com aqueles banners registrando a história do samba no Brasil. 100 anos de samba. Não é? Então vocês fizeram um evento resgatando a história do samba no Brasil. Quer dizer, isso dá uma condição para quem vai à Paulista ver uma novidade, uma história, resgatar a história, que a história do samba é a história do nosso povo. Quer dizer, você vai registrar no samba a história do nosso povo. Então isso tem sido bastante importante. No caso, nós estabelecemos lá na Paulista o domingo, que fechado para os carros e aberto para a população, onde a população, então, era um espaço dos carros. Nós transformamos o espaço dos carros num espaço para as pessoas. Então, se você for lá agora domingo, não sei, por conta do frio do domingo agora próximo, mas tem em torno de 5, 10 mil pessoas durante o domingo. O fechamento do Minhocão não funciona só para aliviar o trânsito da cidade, mas também como um espaço para ser usado pela população. De respiro, de local para entretenimento, para o passeio das famílias. Então, eu acho que o exemplo da Paulista é um bom exemplo, mas nós temos outros. Ainda ontem, nós fomos inaugurar um novo parklet aqui na região central. Ontem completou 23 parklet. O que é isso? Na vaga de 2 carros em frente a um estabelecimento, ou uma loja, ou um restaurante, ou um bar, o proprietário, na vaga desses carros, ele coloca lá bancos, vasos, quer dizer, ele dá um conforto a mais para as pessoas. É um espaço público, qualquer um pode utilizar aquele espaço público. Quem banca aquele espaço público é o proprietário do imóvel em frente e está ofertando um espaço maior para a cidade, de convívio, de conforto, porque para você também ficar no espaço público, você precisa de conforto. Então esses locais às vezes tem Wi-Fi, tem tomada para você carregar o celular, tem uma lixeira, às vezes tem um paraciclo para você colocar sua bicicleta. Então tudo isso vai dando uma condição para você frequentar o espaço público. Então ontem nós inauguramos o 23º parklet aqui na cidade de São Paulo. Esse é mais um exemplo de aproveitamento melhor do espaço público. Esses parques aí, eles passam a ser permanentes ou ele tem um período de licença, você dá por um ano? É permanente? Permanentes, são permanentes. Porque eu conheço, estou fazendo essa pergunta, porque na Europa existe muito desses parques, mas eles por exemplo, durante o verão, o órgão público permite que se ocupe, entendeu? Mas aqui seriam permanentes. Aqui não, aqui são permanentes. Passa por todo o processo de licenciamento, de ver o problema da declividade da rua, a questão do movimento dos carros, o impacto do ponto de vista do trânsito. Então tudo isso é verificado antes de você autorizar o estabelecimento daquele parklet. Parece que todos são na base de madeira, não pode haver construção física. Não, isso são construções provisórias. Construção provisória, né? Agora você estava falando aqui, Gilmar, por exemplo, na região central, existem muitos lugares bonitos e desconhecidos da população. Vou dar um exemplo de um. Eu tenho um exemplo de um que eu vou falar. Vou dar um exemplo de um para você. Eu tenho um exemplo que eu acho muito bonito, mas eu acho até está um pouco abandonado. Praça da Luz.
em frente à Estação da Luz ali. Aquele Parque da Luz, do Parque da Luz, ali aquele Parque da Luz, eu acho que tem um parque bonito, tem estátuas maravilhosas, assim, tem obras de arte ali maravilhosas, mas me parece que não tem um bom cuidado aquele parque ali, viu? Então deixa eu dar um exemplo de uma área aqui bastante deteriorada, atrás do MASP, em cima do túnel 9 de Julho. Sim, onde faz um contorno. Isso. Então ali era até um local ali tinha uma certa cracolândia ali, né? Abandonado, muito sujo, que o trabalho da administração era só dispêndio e não conseguia reverter aquele quadro de deterioração daquele espaço. Nós abrimos um processo de licitação, chamamos as empresas interessadas em revitalizar não só aquele espaço que existia em cima do túnel, que é um mirante 9 de Julho, mas todo o entorno, aquela área jardinada e os 2 chafarizes na Avenida 9 de Julho, que são grandes chafarizes que estão em recuperação, mas estavam abandonados. Então, a empresa que ganhou o processo de licitação, o compromisso dela é revitalizar toda a área e ela tem lá uma exploração comercial, que tem lá um café, um pequeno restaurante, desses restaurantes de comida mais rápida, né? E como contrapartida para a cidade foi a recuperação. Hoje você vai lá, nós recuperamos um cartão postal da cidade. Aquilo não estava existindo, e ali do lado do MASP, que tem todo aquele espaço que é da cultura. Então, nós agregamos mais um espaço ali de cultura, que eles realizam eventos culturais, filmes, atividades de música, em cima ali desse espaço do Mirante de 9 de Julho. Tem uma escadaria, a escadaria serve como auditório, a céu aberto. Isso é muito importante. E na ação lá na obra, nós descobrimos uma escada de madeira, quebramos uma parede e achamos uma escada que vai até lá o túnel 9 de Julho. Uma escada de madeira estava em perfeitas condições. E virou também esse espaço de visitação, que não existia. Que não existia visitação. Mas, Gilmar, isso é muito importante, né, cuidar dos espaços públicos para serem ocupados pela população. E como é que fica o espaço público sendo ocupado pelos camelôs? Camelô no centro de São Paulo é uma coisa impressionante. Não, primeiro eu acho assim, o comércio na cidade, aqui no centro de São Paulo, ele é muito atrativo, não é? Não tenha dúvida, são 3,5 milhões de pessoas que se As pessoas se movimentam da cidade toda, e não só da cidade, mas de outras cidades. Tem um movimento de ônibus, né, que diariamente que vem aqui para esse centro para comprar, comercializar, comprar as grandes quantidades de produtos e vender em outras regiões. Então tem esse atrativo, essa atração forte do comércio. E nós temos os vendedores, os trabalhadores ambulantes, né, que têm autorização, são regulares. No caso aqui do centro são 420 que são regulares, são ambulantes, mas têm TPU para trabalhar. Termo de ocupação do solo eles têm lá, né? Tem lá. E tem os irregulares que nós fazemos uma operação diária. Nós temos um instrumento que se chama Operação Delegada. É uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado através da Polícia Militar. Essa operação é remunerada pela Prefeitura e realizamos então esse combate diário do ambulante irregular. Então isso eu considero que é quase que uma guerra de guerrilha todos os dias. Não? Guerra de guerrilha, porque você fala em 450 oficializados, mas eu acho que deve ter muito mais, o dobro disso que não são oficializados. Né? E quando, no caso de uma situação que nós estamos enfrentando, numa crise econômica, dificuldades de emprego, aumenta o número das pessoas que recorrem ao trabalho de ambulante irregular,
para a sobrevivência. Gilmar, essa nossa conversa foi muito boa, muito esclarecedora, mas infelizmente televisão tem horário, tem tempo, né? E o nosso tempo, né, está esgotado, né, infelizmente, né? Mas você fica aqui um convite para você vir falar, inclusive, quem sabe lá na próxima entrevista que o Gilmar vem aqui, ele já vem com a boa notícia. O Parque da Luz está totalmente recuperado. Te agradeço, Gilmar, agradeço a você pela sua audiência e fica aqui o convite para o Gilmar vir mostrar para a população de São Paulo que frequenta o centro de São Paulo as melhorias que ele vai implementar. Ele começou agora, faz pouco tempo que ele está no comando da subprefeitura, mas está em muitos projetos e está com, sabe, vontade realmente de resgatar essa parte da cidade para essa população que frequenta aqui. Muito obrigado, Gilmar, e muito obrigado você pela audiência.